ouvindo? Bem ouvindo, ouvindo bem. Pode falar. Vamos fazer a prece. Amado Mestre Jesus, nesse instante de intimidade profunda, Senhor, contigo, com os mentores espirituais que nos assistem, eu gostaria de agradecer a tua presença sempre constante em nossas vidas, em nossos encontros, na beleza de nossos estudos, no aprimoramento, no auxílio. Queremos, de alguma forma, também, Pai amado, pedir a Ti que envolva todos aqueles irmãos que acometidos da Covid-19, que eles possam ser restabelecidos, que reduza a dor nesses lares do mundo inteiro, das nossas famílias, nossos parentes, nossa casa. Ilumine sempre o nosso lar, Pai amado, todos os lares daqueles que fazem parte do grupo SOSIC, para que cada um deles, cada um de nós, sintamos a tua luz, a paz de espírito. Que a reunião de hoje transcorra no mais profundo sentimento de amor, amor por esses irmãos necessitados, amor por voltar a nos reunir, que faz bastante tempo, amor a cada um desses irmãos que nos dão a mão, nos ouvem, e aqueles também necessitados de auxílio. Envolva, Senhor, com teu manto de luz, com a tua sabedoria, nos dando sempre a saúde, melhorando nossas inteligências, nossos comportamentos, nossa transformação moral, para que possamos seguir de passo bem firme a tua caminhada, a nossa caminhada em direção a ti. Pai amado, que esta noite também seja iluminada pelos mentores espirituais que auxiliarão nós todos no desenvolvimento do estudo de hoje, que assim seja. Assim seja. Vamos lá. Hoje nós vamos iniciar com a questão 922. Pergunta Kardec. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta. Com relação à vida material e à posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Bom, a felicidade, como ele está dizendo aqui, é relativa. Aliás, não existe felicidade completa no planeta Terra. Até porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, onde, repetimos muito, predomina o mal. Se predomina o mal, aqui é muito difícil ter felicidade completa. A felicidade que existe aqui é a felicidade relativa. Mas tem uma felicidade que é comum a todos os seres vivos. Não importa se eles são pobres, se eles são ricos, se eles são grandes, se eles são pequenos, a condição social, o poder, não importa. O que ele está dizendo é que a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Estes são os três fatores que nos trazem a felicidade relativa neste planeta. Bom, o necessário, né, é aquilo que a gente tem de mais importante para a nossa vida. Né? Dormir, alimentação, casa, essas coisas mais comuns. E há, em termos materiais. E em termos espirituais, a consciência tranquila e a fé no futuro.
Agora, o problema, meu irmão, é que será que a gente tem a consciência tranquila? Será que a gente dorme, coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo? Eis a questão. Porque, no geral, a gente não tem a consciência tranquila assim. Totalmente não se tem. A gente tem a consciência tranquila relativa. Até porque, repetindo, nós somos imperfeitos, né? E, além de sermos imperfeitos, a gente nem faz aquela recomendação da questão 919 do Santo Agostinho, que é conhece-te a ti mesmo, e fazer uma reflexão, uma autoanálise na hora de dormir. A gente aqui não faz. Essa autoanálise a gente nunca faz. Mesmo sendo espíritas, a gente não faz, né? Porque a gente talvez nem se lembre, na hora de dormir, de fazer, às vezes, essa reflexão. E muitas das vezes também a gente nem ora direito, porque está cansado e está estressado no dia, e a gente ora pela metade. Imagina fazer uma análise, aliás, uma autoanálise. Então, isso aqui, essas três coisinhas, é que são a felicidade comum a todos os seres humanos. Se tiver tudo isso aqui, essa felicidade, né, ela nos atinge de forma muito interessante. Algum comentário mais? Alguma pergunta? Estou observando aí que a pergunta, Sim. ela parece que ela é puramente material. E o espírito, ele estendeu um pouco para a vida moral. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem o fator saúde como uma das necessidades para a felicidade. Né? Aí ele perguntou em termos materiais, em posses. E o espírito complementou falando da vida moral. Não se falou aí de saúde, porque eu acho saúde importante para a felicidade também. Mas olha só, André, aqui, quando ele está falando, aposto necessário, a vida moral, consciência tranquila e fé no futuro, eu acredito que esteja incluído a saúde aí. Porque a pessoa que não tem saúde não pode ter felicidade, André. Entendeu? Quando a gente não tem saúde, a gente está infeliz de alguma forma. Então, eu acho, aí é uma opinião particular, e os companheiros do grupo podem até se referir com relação a isso, eu acho que, quando ele está falando aqui, ele está incluindo a saúde, porque sem saúde é impossível a felicidade, né? A não ser os grandes espíritos, né, que já estão bastante evoluídos, apesar de não terem saúde, eles ainda encontram alguma coisa ou muitas coisas para se sentirem felizes. Alguém quer comentar sobre isso que o André falou? Por favor, aí, companheiros. Eu gostaria. Diga. É assim, ele alargou a resposta, ele disse a posse do necessário. Sim. Então, aí ele incluiu tudo, até a saúde. Está tudo incluído, André. Está tudo aí. Para a vida material, o que as pessoas necessitam? Ter o necessário, a posse do necessário. Então, ele generalizou, incluindo até a saúde, entendeu? Isso. Agora, nós temos que ver também que, com relação à questão da felicidade aqui na Terra, né? Nós vemos que tem pessoas que moram, vamos dizer, no interior, lá na beirinha do rio, aí não tem condição de comprar um sapato, não tem condição de comprar uma camisa boa, uma camisa para dar um passeio, etc., ou comer aquilo que ele gostaria de deliciar, né, como uma carne, etc. Então,
ele vê outra pessoa, mas ele está feliz ali naquela vida dele, ele está feliz naquela vida dele, só tem que ele pode, com o aparecimento de alguma pessoa mais assim, mais impactada na vida social, vamos dizer que uma pessoa com mais bens, né? Com mais bem vestida, ou algum carro ali, ele naquele momento, ele volta aquele pensamento, porque na verdade, como você falou, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e nós somos espíritos ainda caminhando para a evolução, né? Inferiores ainda. Então, ele traz consigo também essas tendências do passado, né? As tendências do passado. E agora, pode ser uma prova que ele está passando ali, pode ser também uma caminhada normal, em que a felicidade, nesse caso aí, para ele, como o materialista ali, é visto assim com dor, ou com dor quando ele observa outras pessoas com mais posse que ele. É certo que muitas outras aceitam toda essa impassividade, né? A roupa mesmo, aquele sapato é descalço mesmo, o peixinho dali da beira do rio, e vive aquela vida, parece feliz, mas com certeza aí, como você falou, não é a felicidade total, né? Mas já é um caminho quando você não extrapola em maldade, em egoísmo, em outras atividades que ferem teu comportamento moral. Então, quando você caminha no bem, você tem um retorno acessível, mais tranquilo. Eu não quero me muito para tem outras pessoas também que querem falar. É isso que eu penso. Mais alguém? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Tá. Então, vamos continuar. Questão 923. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário e, reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Sim, conforme as vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhes falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para levar a sua alma ao infinito. A resposta da questão é interessante, porque nos faz refletir com relação a que, se tem gente que ganha, vamos fazer aqui um paralelo, tem gente que ganha um salário mínimo e sobrevive. Tem gente que ganha 5 salários mínimos, 10 salários mínimos e sobrevive. E tem gente que é desempregado e mesmo assim sobrevive. Então, olha só, aquele que está ganhando R$1.000, um salário mínimo, às vezes é chateado porque não está ganhando pouco, aquela história toda. Mas aquele que está desempregado seria muito feliz se ganhasse um salário mínimo. Entenderam a questão, a resposta da questão? Então, é isso, que o que é felicidade para um pode não ser felicidade para outro.
e vice-versa. Então, a gente deve refletir que essa felicidade, principalmente com relação às coisas materiais, é extremamente relativa. Porque uns são felizes com pouco e outros são felizes com muito. E quando aquele que tem muito lhe é tirado um pouquinho daquele muito, ele se sente infeliz, inferiorizado. É isso que acontece no nosso dia a dia. Mais alguém? Eu penso assim, por exemplo, o André, que ele é militar. Sim. Então, a gente vê que se na patente dele, ele pode ser uma pessoa muito benquista e uma pessoa de respeito, como ele é uma pessoa que todos o admirarão pela sua atitude, pela sua formação moral. Então, nesse ponto de vista, ele evita pensar em ser um coronel ou isso e aquilo imediatamente, e sim conquistando na medida do possível e com méritos aquilo que a patente pede, aquilo que a carreira na caserna pede, que é o cumprimento do dever com ordem e disciplina. Então, isso aí ele tem total controle. E isso, para nós, é muito bom, porque nós vemos e sentimos ele junto à corporação que ele está, uma pessoa respeitada, uma pessoa que compartilha trabalhos e procura sempre ajudar. E isso é muito bom, principalmente agora que nós todos envolvidos na espiritualidade. Isso para ele, para mim, para você, para qualquer um, é importante porque a espiritualidade nos esclarece cada vez mais e nos leva a navegar no mar calmo, ouvindo a música do amor, do equilíbrio. É isso mesmo. Mais alguém? Tá, então vamos lá. Ninguém quer falar mais, então vamos continuar. Questão 924. Há males que impedem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Resposta. Deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado auxílio e consolação na própria consciência que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obter. Bom, existe coisa que a gente não pode evitar. Algumas coisas nós podemos evitar e outras coisas nós não podemos evitar. E estas coisas que nós não podemos evitar, caso elas venham em termos de sofrimento para nós, a única coisa que a gente tem que fazer, as coisas que a gente tem que fazer é resignar e orar pedindo que a gente tenha força para resistir ou para superar aqueles problemas que a gente não pode evitar. Agora, os problemas que a gente pode evitar é tranquilo. Acontece uma situação em que a gente pode controlar essa situação e evitar uma coisa maior, mais perigosa. Aí sim, a gente pode evitar. Quando a gente não pode evitar, isto é que a gente tem que fazer. Estar sempre confiante em Deus, em Jesus, nos mentores espirituais
que eles vão nos dar força para superar qualquer problema que nós não possamos evitar. O importante é que a gente tenha confiança e ore pedindo ajuda. Mais alguém? Existe muitas pessoas proprietárias de empresas, né? Que tem ali seu funcionário como uma maneira dele usá-lo sempre, né? Sempre. Você faz isso, você engana o cliente, você pede para ele dar mais 20%, aumente esse preço aqui para nós, a gente divide o lucro. Então, isso aí, para ele evitar, ele tem que ter uma formação realmente muito criteriosa. Ele tem que se observar, ele tem que encontrar, se ele tiver já um conteúdo espiritualizado, ele tem que encontrar uma maneira de absorver esse pedido ingrato, esse pedido absurdo. E ele vai encontrar, ou através dali mesmo, daquele ambiente de trabalho, ou numa festa, ou com um parente daquela pessoa, com filho, com irmão, para que o outro que quer enganá-lo saiba que aquele elemento ali tem outros princípios. Então, é bom sempre ser o que você é e não buscar mudar esse comportamento. Ô, Rubens, eu acho que essa questão aí a gente pode atrelar a lei de causa e efeito. Sim. Porque assim, aquilo que eu estou sofrendo, uma intempérie, por exemplo, uma coisa da natureza que me atinge, e eu não sei explicar, eu digo, meu Deus, por que isso comigo, pererê, pererê, e outras mais. Então, a gente pode justificar como causa de sofrimento que reside no passado. É claro que não pode generalizar isso para quem não é espírito, mas aqui para nós, eu acho que encaixa bem aí a lei de causa e efeito, esse raciocínio aí. Perfeitamente. Perfeitamente. Ô, doutora, não daria para a senhora chegar um pouquinho mais perto do urbano, que a senhora não está aparecendo nada, só um pedacinho da cabeça. Ah, agora sim. Só um pedacinho da cabeça. Pronto, melhorou. É porque o urbano está muito aqui perto da câmera e a senhora está muito longe. Se a senhora chegasse a cadeira um pouquinho mais perto dele, ficaria tranquilo. Mas não beleza. dá por causa da mesa, não dá. Não, mas fica aqui nessa. Não, tá bom. Ela não quer trocar aqui, ela quer que fique no alto. Isso. Ela quer que eu cresça mais um pouquinho. Muito bem. Mais alguém quer comentar? Então, vamos adiante. Questão 925. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Resposta. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas, fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Deixa eu botar bem aqui. Fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Acontece, meus amigos, que na programação reencarnatória, algumas pessoas pedem para, escolhem a riqueza como provação. Né? Outros escolhem a miséria, outros escolhem a riqueza. E, às vezes, e essa prova, a miséria e da riqueza, elas são testes, como qualquer um de nós poderia passar. Ou seja, digo, são testes. Então, olha só, o que é um teste? Todo mundo aqui já foi estudante ou continua sendo estudante, alguns. E o teste, o que é? Uma prova para saber se a pessoa está habilitado a passar de ano.
Não é isso? Está habilitado a passar de ano. Se a pessoa não conseguir passar naquele teste, naquela prova, ele fica reprovado. E vai o quê? E ele vai repetir o ano. Isso aqui também é um teste. Um teste para saber se ele está habilitado a subir um pouquinho mais no degrau evolutivo. Se ele passa no teste, tranquilo. Se ele não passar no teste, aí a coisa complica. Porque ele vai sofrer as consequências, né? As consequências do emprego errado, né? Da riqueza. Então, nós temos talentos que Deus nos ofereceu, nos deu, para que a gente possa desenvolver esses talentos. Agora, a gente pode desenvolver esses talentos para o bem, ou então enterrar um ou mais talentos que nós temos. E enterrando esses talentos, nós vamos fazer o quê? Arcar com as consequências do mau emprego deste talento. É a lei, como disse a doutora há pouquinho, a lei de causa e efeito. A lei da ação e reação. Mais alguém? (926) 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Resposta. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que vemos necessidade tem, esse o mais rico. Aliás, o que menos necessidades tem, esse o mais rico. Bom, o problema das nossas aflições é que a gente é que procura essas aflições. Porque a gente inventa um monte de desejos e esses desejos acabam nos afligindo. Né? Quanto mais dinheiro nós temos, quanto mais posses financeiras nós temos, mais coisas a gente imagina em possuir e ter. Mais desejo a gente tem. É mais fácil a gente desejar mais, logicamente. E aí, a gente inventa determinadas necessidades que essas necessidades inventadas por nós, criadas por nós, elas podem acabar podem acabar transformadas em aflições para as nossas vidas. Por isso, é que muitas vezes os espíritos, alguns espíritos, preferem a prova da miséria ou da pobreza do que a miséria da riqueza, porque a riqueza, como ele disse lá em cima, é muito mais perigosa que todas as provas, mais complicado, mais perigosa. Isso é ligado ao materialismo, né? Isso. A insatisfação decorrente dele. Quer dizer, eu tenho uma lancha, eu quero um avião. Isso. Por aí vai, né? É a insatisfação dos bens materiais e a necessidade contínua, que acaba numa compulsão de ter, né? De ter. Em vez de ser, como diz a nossa querida Joana. Né? Joana de Anjos. É isso aí. Mais alguém? Então, vamos adiante. Continuando a resposta da questão. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhe está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas,
o reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados que sofrem, pois serão consolados. Quantas e quantas vezes a gente inveja, né, a pessoa que tem posse, pessoas que são ricas, não sabendo que muitas das vezes essas pessoas sofrem muito. Sofrem muito. Sofrem muito. E às vezes a gente gostaria de estar na mesma posição desta pessoa. E sabe lá, se a gente estivesse na mesma posição desta pessoa, a gente agiria diferente ou de outra forma? Ninguém sabe. Porque, né, as nossas imperfeições são tão grandes que a gente, não se conhecendo, a gente ficaria numa situação que, né, poderia piorar a nossa caminhada numa evolução. Mais alguém? (927). Diga, Leda. Pode falar. Quando a pessoa pede para vir, para voltar com a riqueza, e ele não se evolui, ele retorna com mais débito? Ele aumentou o débito. Aumentou o débito dele. Porque ele empregou mal a riqueza. E se ele empregou mal a riqueza, ele vai ter que arcar com as consequências daquilo. É a lei do retorno. A lei da ação e reação. E por isso é que ele deve estar sempre com cuidado. Aliás, nós devemos estar sempre com cuidado com aquilo que a gente recebe como talento. A gente pode receber pouco talento, mas aí, mesmo sendo pouco, a gente tem que administrar de acordo com como diz, né, como diz a nossa doutrina, administrá-lo de forma positiva, a fim de que a gente consiga passar neste teste que todos nós passamos. Todos nós passamos por testes. Mais alguém? (927). Não há dúvida que há felicidade. O supérfluo não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Resposta. Verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Olha aí, André. A vida e a saúde. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Então, a pessoa que não tem a posse necessária não pode ser feliz. Não pode ser feliz. Se ele não tem a posse necessária, nem saúde ele vai ter. Porque o necessário requer saúde. O necessário nos traz a saúde. E trazendo a saúde, nós podemos desempenhar
as nossas tarefas e as nossas funções com dignidade. Agora, se nós somos infelizes, ou se aquela pessoa é infeliz por falta do necessário, por culpa de outra pessoa, aí acontece que esta pessoa vai ter que arcar com as consequências daquilo. Está prejudicando o próximo. O planeta Terra, meus amigos, existem muitas pessoas passando fome no planeta. Mas olha só, o planeta Terra produz o suficiente para ninguém passar fome neste planeta, nesta Terra. Mas por que muita gente passa fome? Simplesmente por conta da ação humana. A má distribuição. Ninguém deveria passar fome, porque o planeta produz o suficiente para todos. Mas como alguns são mais gananciosos, e essa ganância vai prejudicar aqueles que estão em sua volta. Enquanto uns acumulam, eles vão tirando, de tanto acumular, tirando daqueles que são mais necessitados. E, por conta disso, a infelicidade por falta do necessário. Eu posso dar um exemplo? Sim, senhora. Pode? Claro. Rapidinho. A questão de ser nossa culpa, a infelicidade. Às vezes, Deus nos dá as condições. Exemplo, hoje eu vi uma situação muito dolorosa em plena pandemia. Uma criatura detentora de um emprego mediano, mas com uma renda boa. Essa criatura já vinha aprontando há uns 6 meses desvio de quantia na empresa onde trabalha. Foi detectado por uma auditoria e essa criatura foi demitida hoje. Então, assim, eu fiquei muito triste, com muita pena, e várias pessoas também, mas, assim, a gente entende, quer dizer, a criatura recebeu de Deus a condição de um bom emprego na pandemia e jogou na lata do lixo. Número 2, a saúde do corpo, relativa à saúde. Se eu fumo, eu bebo, etc., eu desenvolvo determinado vício, eu estrago o meu organismo. Aí depois a infelicidade, foi Deus que me fez infeliz, porque eu contraí uma doença, fiquei fragilizado em decorrência do vício do cigarro, ou do vício da bebida, ou de drogas, seja lá de que for. Então, assim, às vezes, a gente é infeliz às custas das nossas atitudes. São causas plantadas no hoje, de sofrimento. Relativa a essa pergunta aí. Era isso que eu tinha a dizer. Muito bem. Então, percebe-se que essa infelicidade pode ter várias causas. Uma que alguém pode prejudicar uma outra pessoa. E a outra é que a pessoa mesmo pode agir de forma negativa, errada, como disse a professora, a doutora Bernadette, e depois vai ter que ser responsabilizado por aquilo. E aí, haja a ser infeliz e a reclamar da sorte depois. Né? Mais alguém? 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Resposta: assim é, de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, prometendo-lhes a felicidade, por efeito desse desvio. Responderão por ele. Bom, vocação. Tem pais, não é o caso nós aqui espírita, né, que a gente é praticamente perfeito, né, pessoal? Tem pais
pais que dizem assim para o filho, meu filho, o filho quer fazer geografia, história, pedagogia, ou coisa parecida. Né? Meu filho, isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro é direito, medicina, engenharia. Isso é que você deve fazer. E, às vezes, impõe uma situação para o filho acaba se tornando aquilo, transforma num profissional insatisfeito com aquilo. Eu tenho um amigo de escola técnica, né? Que ele era doido por música. Foi, inclusive, maestro de coral e maestro de banda e tal, etc. Conhecedor profundo da música. Toca piano, toca um monte de instrumento. A mãe dele disse para ele um dia, olha, meu filho, música não dá dinheiro, não. Você tem que fazer direito. Tem que fazer direito. Resultado, ele fez direito e depois pendurou o diploma na parede da casa. Pronto, agora estou formado. Eu vou seguir outro caminho. Ou seja, o direito ele fez por exigência dos pais, mas ele, até hoje, não exerceu a profissão. O problema dele mesmo, que ele gosta mesmo, é de música. Até hoje ele está envolvido com música. Então é assim. A coisa é assim. Então a gente precisa prestar atenção nos nossos filhos e ver a tendência deles. Qual é a tendência deles para determinada profissão e incentivar aquela profissão, seja ela qual for. Porque mesmo ganhando um pouquinho menos, ele vai ser feliz como profissional. O objetivo é esse. Ser feliz como profissional, mesmo ganhando um pouquinho menos do que aquele outro profissional, etc, etc. Mais alguém? Isso aí, Rubinho, já é um pensamento correto, teu pensamento, Antônio. Mas é um pensamento já avesso a um outro pensamento, quando você evangeliza a criança, ou não, né? Muitos pais, eles dizem assim, não, essa criança aí, vamos deixar ele ficar adulto, mais maduro, para escolher o que ele quer de religião. Não é? Não, eu sei, não está falando, mas é um exemplo que eu estou dando. Aí o correto é não fazer isso, e sim começar logo com uma religião para aquela criança, aquela criança que vai crescendo, aí sim, no futuro, se ele quiser escolher isso ou aquilo, tudo certo. Mas nós temos que dar esse incentivo logo, essa educação, logo nos primeiros dias, né? Mas está certíssimo, foi um exemplo que eu dei paralelo ao teu, embora não seja exatamente o que marca o conteúdo aqui do 928. Mas olha só, Rubens, foi muito interessante, porque olha só, quando os nossos filhos vão para a escola, no dia em que eles não querem ir para a escola, o que a gente faz? A gente obriga eles a irem, não é? A gente obriga. Então, por que no problema da religião, se a gente não obriga também ele a ir para a evangelização? Tem que obrigar também, meu irmão. Tem que obrigar. Não, deixa ele crescer para escolher a religião. Negativo, está errado. Está certo, a gente tem que obrigar. Ora, se a gente obriga ele para a escola comum, para se instruir, isso, deveria fazer a mesma coisa com a religião. Obrigar ele a ir. Agora, obriga ele a ir, aí quando ele tiver adulto, se ele não quiser mais aquela, ele procura outra. Mas, no momento, a gente tem que fazer assim. Muito bem colocado, meu querido Urbano. Mais alguém? A letra A. Letra A. Acharias, então, justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade
fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Olha que pergunta interessante. Vou repetir, pessoal. Acharia-se, então, justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Muito lindo, boa pergunta. Resposta. Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos se o filho de um homem altamente colocado, como diz, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. Então, olha só, pessoal. Vamos imaginar que o filho deste grande colocado na sociedade quisesse fabricar tamanho. Bom, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Agora, ele tem mais facilidade. Agora, a questão é que ele pode ter esse talento e pode ter outros talentos além desse, que ele poderia ser também feliz se escolhesse uma outra profissão. Mas aí, não que fosse imposto por pai ou mãe. Ele poderia ser mecânico, por exemplo, como está dizendo aqui. Poderia ser o quê? Professor, historiador, filósofo, né? Qualquer uma dessa profissão, desde que o filho, se sentisse bem como profissional daquela área. Sem, repito, a imposição dos pais para esta ou aquela profissão. Mais alguém? Vamos aos comentários de Kardec, então. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual... Vou ler tudo aqui. Oi? Ainda faltou isso. Continue mesmo. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reversos. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que lhes afigurar humilhação. Se uma educação moral houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Bom, então, o que resume aqui tudo? Existe uma palavrinha que resume tudo isso, que é a educação. Se nós, pais, dermos boa educação para os nossos filhos, estas coisas não vão acontecer. Porque ele teria condição de escolher aquilo que, de acordo com a sua consciência e com o seu desempenho e com a sua vocação, ele escolhesse. Então, o X de toda a questão é a educação. Sem educação, nada feito. Porque existem muitos profissionais, né, até gabaritados, capazes, muito bem instruídos na sua profissão, mas, em termos de educação, são zero. São zero. São elementos extremamente negativos. Essa semana, deixa eu ver, ontem eu fui ao serviço ontem, estava conversando com uma amiga espírita a respeito de uma questão de serviço, e aí entrou uma moça
Entrou uma moça na sala, eu olhei, a moça entrou, passou, entrou noutra sala, voltou e foi embora. A minha amiga do lado disse assim para mim: Rubinho, tu vai te acostumando, porque aqui é assim, tem gente que é educada e gente que não é educada. E, por incrível que pareça, a doutora Bernadette é sua colega de profissão. Médica. Aí eu perguntei: vem cá, essa moça é o quê aqui? Ela disse: ela é médica. Eu digo: ah, tá. Tudo bem. Eu digo: tá certo. Fazer o quê, né? Então, mais algum comentário? Já são 8h35, hein? 8h35. Mais 5 minutinhos e a gente acaba. Vamos aqui. 929. Pessoas arquibaldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Resposta: nunca, nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. Opa, deixa eu grifar. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isto, porém, cada um diz para os outros e não para si. Bom, eu vou só repetir o que está grifado de amarelo. Nunca ninguém deve ter ideia de deixar-se morrer de fome, porque isso é suicídio. Isso é suicídio. Quando nós reencarnamos, nós recebemos muitos talentos, vários talentos, e o corpo é um deles. O corpo é um deles. Se o corpo é um talento que nos foi emprestado por Deus, nós precisamos tomar conta dele, cuidar dele. Porque senão nós estaremos sendo considerados suicidas. Quem se lembra de nosso lar André Luiz? Todo mundo. Todo espírita que se preze deve ter lido Nosso Lar. E Nosso Lar, eu gosto muito de citar esta obra, Nosso Lar, do Chico André Luiz, que é uma obra que nos dá muitos ensinamentos. Vira e mexe, uma passagem no que a gente lê tem a ver com a obra que eu estou me referindo. André Luiz desencarnou, foi para o plano de lá, lógico. Quando chegou no plano de lá, ele sofreu bastante. Passou 8 anos lá, mergulhado no umbral. E ele ouvia muitas vozes. E algumas dessas vozes chamavam-no de suicida. Suicida. Mas ele tinha consciência de que não tinha se suicidado. Aí que pegou, cara. Pegou. Como é que esse povo está me chamando de suicida, se eu não me suicidei? Resposta: é lógico que ele foi suicida, só que suicida indireto. É aquele que não trata corretamente do talento que recebeu, chamado corpo. Aliás, meus amigos, a grande maioria, a doutrina espírita nos explica isso, a grande maioria das pessoas humanas não passam para o plano espiritual no período certo. Sempre a maioria um pouco antes do período correto de chegar ao plano material, ao plano espiritual. Por quê? Porque usa mal o talento do corpo. Comendo o que não deve,
bebendo que não deve, não se alimenta direito, etc, etc. Ou seja, não é suicida, mas indiretamente sim é suicida. Este o caso de André Luiz e nosso lar. Aliás, muitos de nós somos assim. Muitos de nós. Come e bebe aquilo que não deve e estraga o corpo com outras coisas. Prejudica o corpo com outras coisas. Então, precisamos tratar bem deste talento maravilhoso que Deus nos deu. O corpo. Mais alguém? Bom, já está na hora de encerrar. Nós vamos ficar para a próxima questão, próxima reunião, a questão 930, seu André. Você colocar lá, postar quando a gente for reunir na próxima quarta. 930. Ok. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Perguntar? Se não, a gente encerra. Deixa eu só complementar esse raciocínio aí de suicídio indireto. Sim, senhora. Suicídio indireto é tudo aquilo que a gente faz para apressar a morte. Exemplo, os vícios. Mas, além deles, é tudo, tudo, tudo. Até a raiva, que a gente infarta de repente, motivado por uma raiva, a gente apressou a morte de alguma forma. Então, assim, tudo que a gente possa fazer para apressar a morte é considerado suicídio indireto. A morte do corpo. Com relação a isso, doutora, que a senhora está falando, eu conheci uma pessoa que morreu no dia 8 de abril, agora. Que morreu de raiva, doutor. De ódio de todo mundo. Apressou a sua chegada no plano espiritual. Tinha raiva de tudo e de todos. Foi para lá com raiva. Eu também conheci uma pessoa. Teve uma raiva muito grande. Eu encontrei ele na Deodoro. E eu disse, meu Deus, fulano está irreconhecível. Aquela face leonina, que a gente chama de medicina, face de leão. Ele estava com muita raiva, transtornado. Eu não sei o que houve. No dia seguinte, ele morreu de infarto. Ou no mesmo dia, não se lembro mais. Uma pessoa muito conhecida aqui em São Luís. E eu conheci de criança, acompanhei tudo da vida dele. Então, me impressionou faces da pessoa totalmente transtornada. Ele nem falou direito comigo. Ele morreu no dia seguinte. Eu não sei o que aconteceu. Uma coisa muito grave aconteceu. Contrariedade. E assim a gente causa suicídio indireto. Perfeito. E essa pessoa, doutora, que eu estou falando para a senhora que eu conheci, essa não foi assim de repente, não. Essa veio guardando mágoa, rancor durante muito tempo. E foi acumulando, aí foi acometida de um câncer, e aí pronto. Foi embora. É uma das causas de câncer, mágoa. É. Guarda rancor, ódio, ressentimento, é causa de Mas a raiva não é involuntária, Rubens? Involuntária? Não. Sim. Ela é cultivada. Não. Eu odeio fulano, eu quero destruir. Ela é raiva não é involuntária. E às vezes se transforma Você pode ter uma raiva instantânea num momento, por exemplo, de raiva. Mas aquilo você pode evitar aquela raiva, Leda. Ela não é involuntária. Você pode evitar. A gente pode evitar. Uma coisa muito ruim. Tem estudos hoje sobre Tem que estar muito evoluído, viu? Ah, bom. Aí é outra história, exatamente, Leda. Tem estudo, doutora? Tem muito estudo sobre isso, estudo médico, tem estatística. Joana de Ângeles aborda isso de forma muito legal, falando de biologia, até chegar na espiritualidade. No livro Dias Gloriosos. Muito bom. Muito bom. A influência desses sentimentos negativos, de ódio, de mágoa, de rancor, de aprontar, de teias que a gente constrói mentais, tudo se transforma no organismo depois em veículo para um câncer que estava dormindo
que vinha de vidas passadas, que talvez nunca fosse a Claudine, nunca fosse se manifestar. Se não Mas ele fosse a aflora. raiva, se não fosse o rancor. Isso. Ele vem rapidinho, com violência ele aflora. Um dos cânceres que é muito causado por raiva, por sentimento de ódio, de vingança, de mágoa, é o câncer de mama. Está provado isso estatisticamente. É claro que pode ser qualquer um. Cientificamente. Muito bem. Mais alguma pergunta, Leda? Não? Tá. Então, vamos lá. Entendeu, Leda, aí a situação? Sim. Sim ou não? Entendi, mas por isso é que eu digo que tem que estar muito evoluído para acontecer uma coisa e você não ficar com raiva. Isso. Aí é verdade. Tem que estar muito evoluído, para engolir em seco e não revidar, não sentir ódio nem rancor. Meu filho, eu vou levar muita reencarnação para chegar nesse ponto, viu? Porque Nós também, Leda. Não é só tu, não. Nós aqui, todos nós somos aprendizes e também não temos essa perfeição total e, de repente, a gente se sente raiva. Tranquilo. Nós estamos no mesmo nível espiritual, todos nós. Vamos demorar muito. Diga, opa. Eu ainda tenho incontáveis reencarnações ainda. Incontáveis fases de aprendizado. Todo mundo, Ledinha, todo mundo. Se conforme conosco, porque todo mundo é assim. Não é só você que é imperfeita, não. Nós também somos. Nós também somos. Fique fria, fica tranquila. Nós estamos caminhando para lá. Ai, eu também tenho tanta raiva de vez em quando aqui, minha companheira, com as coisas que me acontecem, que nem imagino. Mas deixa para lá. Muito bem. Vamos lá fazer a prece de encerramento? Fechar os olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, nos deliciando com os teus ensinamentos através da leitura de O Livro dos Espíritos. Senhor, que nós possamos assimilar tudo isso que foi comentado na noite de hoje, colocar em prática nas nossas vidas, a fim de que os nossos sentimentos negativos sejam pelo menos diminuídos, Senhor, a fim de que nós nos sintamos mais aliviados por tudo isso. Agradecemos também, Senhor, pelos mentores da casa, que nos ajudam nesse trabalho, os mentores do SESIC, que nos assistem nesta empreitada, e te rogamos, Senhor Jesus, que esta tua bênção se espalhe sobre todos nós aqui presentes na reunião, encarnados e desencarnados. Te pedimos em particular, Senhor, pela nossa companheira do outro grupo, 2 companheiras que estão passando por um problema de influência negativa, cujo nome são Valdirene e Meire, que elas sejam fortalecidas nesse instante e que das suas casas sejam afastadas todas as influências perniciosas e negativas para que elas possam dormir mais tranquilas outras vezes. Também te rogamos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião hoje, onde quer que eles se encontrem, Senhor, que eles sejam envolvidos com o teu amor, com o teu manto sagrado, influenciando-os de forma positiva cada vez mais. Também, Senhor, estende as tuas mãos sobre todas as pessoas do nosso planeta, cuja fase está passando por momentos difíceis, Senhor. Que todos nós sejamos iluminados e fortalecidos no teu amor. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho da noite, rogando que a tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações, nos protejam e nos acompanhem, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim Meus seja. amigos, Uma boa noite a todos. Boa noite a todos.
Até no sábado que vem. Boa noite a todos. Obrigada Boa pela noite a